Pois bem, a paz do Senhor, hoje, 22 de março de 2020, estou aqui, né? Estamos só porque é Pai, Filho e Espírito Santo, e eu, nesta manhã, quero meditar uns minutinhos na nossa escola bíblica dominical. É claro que a aula o irmão Fernando já gravou, não é? Estará também na nossa página da Assembleia de Deus e a ADERP de Viradouro. Então não estou aqui dando a aula, viu, irmãos? A aula foi gravada pelo irmão Fernando, mas eu quero também meditar um pouquinho com você a respeito dessa matéria que é muito linda, que é Cristologia, que nos fala sobre a divindade de Jesus Cristo, as suas duas naturezas, né? A natureza divina, a natureza humana. Então, que o Senhor nos fala, né, no nosso coração. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a união hipostática, né? Isto é, as duas naturezas de Cristo. Isso é um termo teológico para falar sobre as duas naturezas de Cristo. Então, meus amados, o texto áureo: e crescia o menino em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática é o que fala também dessa natureza, né? Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amém? Que o nosso Deus, que o Espírito Santo esteja comigo nesta manhã e esteja com você no momento em que você estiver vendo este vídeo, não é? E não para termos comerciais, mas se você gostou, põe um ok. Se não gostou, não precisa pôr o não ok. É brincadeira, coloque se gostou ou não gostou, porque isso nos faz não envaidecer, mas procurar melhorar, não é? Estou aqui fazendo os meus primeiros vídeos nesse canal e Deus nos dará graça. Amém, queridos? Então, quando a gente olha aqui, e crescia, né, Jesus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça. Nós vemos aqui 4 aspectos do crescimento de Jesus. Era um crescimento progressivo. O Senhor Jesus nasceu como toda criança nasce. O Senhor Jesus não queima etapa. Nós já começamos a entender aqui, o Senhor Jesus não queima etapas da sua vida. O Senhor Jesus vem através da obra e graça do Espírito Santo. Nós não entraremos nesta parte, não é? Mas todos nós já estudamos, nós sabemos do nascimento virginal de Jesus, que Maria, a sua mãe, a Virgem, dará à luz, não é? Ao Salvador. Então o Senhor Jesus nasce como toda criança, em um parto. E tudo nos indica que um parto natural, porque naquela época ainda não se fazia cesárea, né? Então o Senhor Jesus nasce num parto normal, Maria com dores, tudo normal, irmãos. Não é porque Maria estava dando à luz a Jesus, o Filho de Deus, que ela não teve dores. Nós já até escutamos algumas insinuações, algumas heresias nesse termo, né? Então foi um nascimento normal, um nascimento natural que toda criança o tem. 9 meses de gestação, aí nasce Jesus, nasce menino, e o menino cresce. Irmãos, até tem alguém que fala assim, o menino Deus. Não, aqui nasceu um menino, como a gente costuma dizer, né? Até o menino homem. Aqui estava nascendo o menino homem, porque Deus, ele já é eterno, nós estudaremos mais à frente. Então estava nascendo aqui o menino homem, não o menino Deus. Ou um Deus menino? Não.
Aqui estava nascendo a natureza humana, o físico humano, porque nós vamos meditar que o Verbo se fez carne. Então aqui o Verbo estava vindo naturalmente como homem. Então menino, nascimento. Então por isso o menino crescia. Isso é progressivo. Então o Senhor Jesus, como menino, ele nasceu, precisou trocar as fraldinhas, trocar os panos, né, na época, tomar banho, ser amamentado, porque o Senhor Jesus nos ensina a não queimarmos etapas. Então ele tudo naturalmente, é o crescimento progressivo. Fica com a mãe, o pai vai para o trabalho, depois de algum tempo vai para o trabalho junto com o pai. Então ele crescia. Isso é o crescimento progressivo, primeira parte do seu crescimento. Aqui está crescendo Jesus, o menino, Jesus Cristo, o menino, e tendo então a sua experiência como gente, como a gente. Então aqui o Senhor Jesus nasce gente como a gente, tá bom? Para nós entendermos isso. E em sabedoria, aqui vem falando do intelectual, tá? Fala para a gente que o Senhor Jesus, ele como homem, o menino, ele foi ensinado, ele foi trabalhado, então ele crescia em sabedoria. Isso leva você e eu, papai e mamãe, também fazer com que os nossos filhos tenham esse crescimento e cresça em sabedoria. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos educar os nossos filhos. Aqui está falando sobre educação, sobre não só aquela educação de papai e mamãe, sim senhor, obrigado, por favor, né? Desculpa, está perdoado, perdão, está perdoado. Não, conhecimentos gerais, conhecimento da vida, conhecimento geográfico, conhecendo a Torá, conhecendo as leis mosaicas, conhecendo as leis judaicas. Então o Senhor Jesus crescia, agora o seu intelectual estava sendo formado como homem. Então a gente precisa entender que o Senhor Jesus, quando criança, mesmo ele sendo Deus, ele cresceu como gente, ele aprendeu como a gente aprende, ou como a gente deveria aprender. Os pais de Jesus ensinaram a Jesus, o menino Jesus, como nós ensinamos, ou como nós deveríamos ensinar. Pense nisso comigo. Então o Senhor Jesus, ele cresceu em graça, né? O crescimento dele, ele cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, né? O crescimento físico, ele, nenezinho, 6 meses, começa a nascer os dentes. Será que você já tinha analisado assim o crescimento de Jesus? A natureza humana de Jesus, nascendo os dentes, né, os cabelinhos. Aí o Senhor Jesus começa a dar os seus primeiros passos. Aí o Senhor Jesus começa a falar as primeiras palavras, crescendo gente como a gente, Jesus. Então pense nisso. E ele crescia, o físico e espiritual, que é o quarto ponto, né, do crescimento de Jesus, que é o nosso crescimento espiritual. Fala muito conosco, Pai. Fala muito com a nossa maneira de nós criarmos os nossos filhos. Que às vezes você se preocupa só com o crescimento. Será que meu filho está crescendo, né,
a gente leva o nenê, nasce o nenê, já sai dali, né? Vamos aqui voltar agora um pouquinho, não na história, mas na minha história, né? na profissão, quando a gente, na enfermagem, nascia um menino, a gente já pegava aquela criança, enrolava nos panos, já levava para o berçário, ou já leva, né? Mas estou falando levava porque hoje eu não faço. Então já levava para o berçário e lá já fazia uma asepsia naquela criança, aspirava ele e sabe o que mais fazia? Colocava numa balança, pesava e media quantos centímetros, quantos quilos. No dia que tinha alta, não só no dia que tinha alta, mas todo dia a gente pesa a criança, mede a criança. Quando tem alta, já vai lá naquele papelzinho, nasceu com tantos quilos, medindo tantos centímetros, e aí volta ao médico, daí um mesinho, 15 dias, aí o médico coloca na balança, mede, e a gente fica preocupado com isso, será que está crescendo, será que está engordando? Aí a gente olha os dedinhos, olha as mãozinhas, olha os membros, se estão todos perfeitos, se estão crescendo todos perfeitos. Jesus teve esse crescimento como gente, como a gente, igual a gente. Jesus teve esse crescimento. Os pais tiveram essa preocupação. Mas hoje a gente, às vezes, irmãos, só tem essa preocupação com os nossos filhos, só no crescimento, quem sabe, crescimento natural, progressivo, no crescimento intelectual, crescimento físico, e não nos preocupamos no crescimento espiritual. Mas Jesus crescia nesses 4 aspectos do crescimento de Jesus, não é? E aí, meus amados, ele cresce também diante de Deus e diante dos homens. 2 aspectos maravilhosos. Diante de Deus e os homens. Para com Deus e os homens. Será que nós estamos preocupados como os nossos filhos estão crescendo para com Deus e para com a humanidade? Fica esse ponto aí, não é? Esta pergunta para você, para nós. Pois bem, a leitura em classe está em Lucas 2, do versículo 40 ao 52, que nos conta, né? E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Olha só, o versículo 40. Cheio de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Aqui, queridos, ainda não está falando sobre a divindade de Cristo. Não. Está falando sobre Jesus, o menino. Jesus, homem. Não está falando sobre a natureza divina de Jesus. Aqui nessa lição vem nos ensinar que Jesus teve um crescimento normal, natural, e que a graça de Deus estava sobre ele. Essa graça de Deus sobre os nossos filhos depende de nós ensinarmos os nossos filhos. O Senhor Jesus, ele foi ensinado para que veio. Vamos mais à frente, não é? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo
ele já 12 anos subia a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Eu creio que seja a festa Bar Mitzvah, né? Quando o judeu faz 12 anos, então ele é introduzido já na responsabilidade de conhecedor da lei. Então ele decora um texto, uma parte da lei e recita, aliás, que ele escolhe, né? Porque ele já tem o conhecimento de toda a lei mosaica, e aí ele escolhe uma parte para então ele vá diante dos homens recitar essa parte, falar esta parte, para que então ele seja introduzido como agora responsável pela sua vida, pelos conhecimento do certo, do errado, do pecado, da vontade para com Deus, da obediência para com Deus. Então ele vai, né? E quando eles regressam, né? Regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando porém eles que vinham de companhia pelo caminho, andavam a caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Tem muita gente perdendo Jesus pelo caminho, né? Achando que Jesus está lá entre os amigos, entre os parentes, né? Isso aqui dá uma mensagem, né? Mas nós estamos aqui para pregar nesta manhã. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o quê? Passando 3 dias, o acharam no templo. Você está só esses dias em casa, tá? Jesus está aí com você, mas passando esses dias você vai encontrar Jesus no templo, tá bom? Só uma parafrase aqui, tá bom, querido? Então encontraram Jesus no templo, procurar entre os amigos, procurar entre os parentes, mas não encontraram no templo. E aconteceu que, no meio dos doutores, e ouvindo e interrogando-os, Jesus estava entre os doutores, escutando os doutores e interrogando. A gente conhece a pessoa, o intelecto da pessoa, não é pelas respostas, pelas perguntas. Então, a pessoa inteligente faz pergunta inteligente. A pessoa com menos inteligência faz perguntas menos inteligentes. Pessoas com conhecimento de filosofia vai fazer ou fará perguntas filosóficas, né? Um teólogo fará perguntas teólogo. Quem sabe na área da medicina, o médico fará perguntas também na área da medicina, na área da saúde. E assim sucessivamente. Então, o homem do campo fará perguntas, mesmo determinados assuntos, em todos os assuntos, mas terá sempre algo relacionado ao campo, porque nós falamos do que conhecemos. Não tem jeito de falar do que não conhecemos. Então, o Senhor Jesus, ele estava entre os doutores, ouvindo, interrogando-os. Todos que o viam admiravam a sua inteligência e respostas. Inteligência para perguntar e inteligência para responder. Que maravilha! Esse é o crescimento de Jesus como gente. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: já começou. E ele lhes disse: Por
que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ele está dizendo, vocês dois sabem para que eu vim. Vocês dois sabem quem sou eu. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Maria sabia. Maria dizia, está acontecendo. Glória a Deus. Então, meus amados, essas duas naturezas, não é? E aí nós vemos aqui um princípio de obediência. Ali, humanamente, ele filho. Espiritualmente, a maior autoridade era ele. Mas mesmo o Senhor Jesus, sabendo, porque em momento algum lhe estava oculto, porque o Senhor Jesus não nasceu um deusinho. O Senhor Jesus, o Deus eterno, estava ali no corpo de uma criança, porque ele se fez carne, ele se fez carne. Então o Senhor Jesus, Deus eterno, não um Deus crescente, Deus, a natureza de Deus não cresceu com a natureza humana, porque a natureza divina em Jesus é a natureza eterna, como João disse, estava com Deus no princípio. Muitas pessoas acham que Jesus, não é? Quando diz no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse princípio, irmãos, está falando do princípio da criação, da nossa história. Mas o Senhor Jesus é desde o princípio. A gente fala assim, desde o princípio da eternidade. A eternidade não tem princípio, irmão. Eternidade é eternidade, não se explica. A eternidade não entra no nosso tempo, né? Na nossa cronologia, no nosso cronos. Não. É kairos, é tempo de Deus. Amém? Então aqui o Senhor Jesus, Deus eterno, no corpo de um menino de 12 anos. Então, uma natureza não sobrepõe a outra, uma natureza não aniquila a outra, não sobrepõe e também não subjuga. Então, as duas naturezas de Deus, de Jesus, Deus e humana, não entrou em choque, não, de maneira alguma. Ela foi junto. Não se misturou, mas também não se separou, mas também não se conflitou, mas se completou. A natureza, Jesus, a natureza divina e natureza humana. E aí ele desce então com seus pais. Muito lindo isso, né? Nós vemos aí, irmãos, até uma vez aconteceu, quando eu dirigi uma igreja, né? Era o pastor da igreja, presidia um campo, e um presbítero chegou para mim e falou assim: pastor, com toda a liberdade que eu
tenho em falar com o Senhor, essa amizade. Quando que o Senhor vai me consagrar evangelista? Eu falei, meu filho, com toda essa nossa amizade, com toda essa liberdade, eu até citei uma sigla para ele, né? SDS. Mas como assim, pastor? Eu falei, só Deus sabe. Depende de você. Depende de Deus falar no meu coração e eu ver o seu crescimento. Ele falou, é sobre crescimento mesmo, porque aí a hora que o Senhor me consagrar, aí nós vamos estar no mesmo patamar. Fiquei olhando para ele, sim, Jesus, obrigado. Princípio, irmãos, de obediência, princípio de reverência, de hierarquia. Aqui o Senhor Jesus, Deus eterno, mas o Senhor Jesus, um menino de 12 anos, não confundiu as coisas. Não confunda as coisas. Quem sabe você tem aí PhD em tantas coisas. Quem sabe você é um juiz. Mas lá na igreja, lá na sua casa, você, o senhor, um pouquinho, o senhor é um juiz, a senhora é uma juíza, a senhora é uma delegada, mas lá na sua casa, a senhora é filha. Lá na casa do Senhor, o Senhor é filho. Teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe. O teu pastor, lá na igreja, lá naquela congregação onde o Senhor, a senhora congrega, a senhora é ovelha, o Senhor é ovelha, princípios, tem poder lá no seu gabinete, lá no seu tribunal, o Senhor bate o martelo, mas no púlpito da igreja, a autoridade está com o teu pastor, lá na tua casa, ainda que o Senhor pague as contas do seu pai, ainda que o Senhor pague o aluguel do seu pai, ou a prestação da casa, ou deu a casa para ele, mas não tira a autoridade dele como pai, não tira a autoridade da sua mãe como mãe. O Senhor Jesus mostra isso aqui, todo o poder, toda a autoridade, ele já sabia que era dada a ele, mas ele não se rebelou, ele desceu com o seu pai, com a sua mãe. E olha que José, ele sabia quem era José, que pai que foi José, não é? Mas o mundo sabia que não era o pai genético, biológico, mas Jesus desceu. Princípios, irmãos. Tem muita gente sofrendo na vida porque ainda não conseguiu assimilar crescimento profissional, crescimento intelectual e a submissão de filhos. Começa a meter os pés pelas mãos, falar alto com pai, falar alto com mãe, trazendo caos, angústia, às vezes até muitos infartos e muitas depressões para muitos pais e muitas mães. Nesta manhã, que estou aqui sozinho nesse templo, com o coração alegre em poder te transmitir, pense nisso, reflita nisso em nome de Jesus. Se for olhar para o relógio, já me manda parar, não é? Mas, quando a gente olha aqui na introdução, se bem que eu já falei sobre a introdução, não é? Que não conflitia, não era conflitantes as duas naturezas, está na nossa introdução. E Jesus, o verdadeiro Deus, professamos que Jesus
era perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Também já comentei com os irmãos. Sua eternidade com o Pai. Está aqui, né? Jesus, o verdadeiro Deus. Primeiro subtópico, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai de toda a eternidade. Isaías 9:6. Né? Então, antes da sua encarnação, ele estava com o Pai. Foi o que eu disse para os irmãos. Então, o versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor Jesus estava com Deus. Lá, João também, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando nós vemos esse texto aqui, no princípio era o verbo, é a palavra, logos, né? Estava com Deus, era Deus. Então, a eternidade de Jesus. Agora já estamos falando da natureza divina. Nós estamos falando agora da natureza humana, do corpo humano. Deus é espírito. Importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Não é? Haja vista que tem teofania, quando Deus deixa ser visto. Agora, no caso de Jesus, aqui não é teofania, porque o Senhor Jesus, ele veio e se fez carne. Teofania é quando, por um período, uma visão rápida, de uma mensagem rápida ou de uma visão rápida, o Senhor Deus deixa ser visto pelo homem, ou na imagem de um homem, ou na imagem de Deus, deixa ser visto, sua glória, certo? Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo. Então aí é teofania. Amém? Mas aqui Jesus não, Jesus veio e habitou, ele não deixou ser visto, ele deixou ser visto, ser tocado, ser escutado, ser abraçado, deitado no peito, escutado, sentido o hálito de Jesus. Imagina o privilégio de João, querido. É de emocionar, né? Então, aqui eles sentiram isso. Agora, a natureza humana e a natureza divina de Jesus, eles começam a sentir isso, né? Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem a vida em si mesmo. Quando ele falou para a mulher lá, né? Ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu te daria da água que salta para a vida. Porque quem beber jamais terá sede. Então Jesus, ele é a fonte da água da vida. Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, né? Então, o próximo tópico para nós: esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus. Jesus deixou de ser adorado como Deus pelos anjos. A gente vê algumas pessoas que estiveram na mídia, foram campeões em alguma coisa. Vamos aí pensar em Miss, vamos pensar em o melhor do mundo, né? Campeão de não sei o que, ele continua tendo o troféu dele lá, continua sendo, aí ele é esquecido. Não foi isso que aconteceu com Jesus, não, de maneira alguma. Jesus não foi suplantado por outro não ocupou o lugar de Jesus. O Senhor Jesus abriu mão
não da sua posição, ele continuou tendo da sua posição divina. Agora, os anjos não o adoravam. Nesse período de Jesus na terra, os anjos até guardavam, consolavam, não é? Temos textos para isso, como base bíblica para isso. Só que ele deixou de ser adorado como Deus no céu, na glória, no seu trono, para vir habitar numa terra ruim, com homens ruins, homens rudes, que os desprezaram e que desprezam até hoje, e ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser misericordioso, a sua grandiosidade. Então, queridos, ele deixou de ser adorado, ele deixou a sua glória, o seu status, o seu trono, mas não a sua divindade, o seu poder, a sua glória. Vamos, não é? Vamos aqui para Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pregaram Israel. Não pegaram Israel de surpresa. O nascimento de Jesus, a sua encarnação, não foi uma surpresa para Israel, de maneira alguma. Os judeus sabiam pela Escritura, eles sabiam que Jesus viria, eles esperavam o Nazareno, né, que breve chegaria. Jesus estava no seio do Pai, antes da sua encarnação. Jesus achava-se no seio de seu Pai. João 1,18. Vamos ler? Estou aqui com a Bíblia aberta. Diz-nos assim: Deus nunca foi visto por alguém. O unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do seu Pai, este o fez conhecer. Olha só que lindo, irmãos. Não disse que está no seio do Pai. Então, o Senhor Jesus, quando a gente estuda, né, dentro dos atributos, que foi no segundo subtópico da primeira parte, fala sobre os atributos, que Jesus, onipresente, onisciente e onipotente, ele está, pode e sabe todas as coisas. Então, esse versículo aqui, versículo 18, o Senhor Jesus estava aqui, mas o Senhor Jesus também está no seio de seu Pai. O Senhor Jesus, como Deus, ele não deixou de ter os seus atributos. Ele esvaziou da sua glória. Ele esvaziou, mas não da sua essência. Jesus não esvaziou da sua essência, ele continuou sendo onisciente, onipresente e onipotente, estando, sabendo e tendo tudo em todos os lugares. Amém? Glórias a Deus. Então, os profetas, né, eles profetizaram isso. Até eu quero aqui, diz assim, Isaías, né? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Mas eu quero me apegar aqui. Um menino nos nasceu. E Jesus nasceu. Menino. Um menino nos nasceu. Isaías 9:6. Vamos lá. Eu sei que você sabe de cor, eu também sei, mas nada melhor, irmãos, que como saudosa memória, o pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: vamos debruçar os nossos olhos sobre a Bíblia. Eu sempre tive o prazer de estar em sala de aula com ele. Ele dizia assim: vamos debruçar. Eu creio que quem também teve essa alegria, essa honra, esse privilégio, lembra dele dizer: vamos debruçar os nossos olhos sobre as Escrituras. Então vamos debruçar os nossos olhos, um pouco saudosista, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quero me parar aqui. Um menino nos nasceu. Jesus, o menino. Um filho se nos deu. Pastor, o que é isso? É o mesmo Jesus. Aqui está, irmãos, evidenciado, esclarecido, a teotropia. Isso aqui na área teológica chama-se de teotropia. As duas naturezas de Jesus. O menino nos nasceu, Isaías 9:6. Um filho se nos deu. Agora está falando do Deus. Pai, Filho. Amém? Isso é gostoso, eu amo. Um filho se nos deu. Porque Deus, João 3,16, vamos debruçar os olhos também, João 3,16. Irmão, está demorando, mas eu tenho aqui, viu? Está aqui, João 3,16. Você já recitou umas 3 vezes aí, Mas o gostoso é sentir esse cheirinho da Bíblia. Eu tenho Bíblia no celular, tenho Bíblia no notebook, mas eu gosto das minhas Bíblias, viu? Eu tenho algumas, eu gosto do cheiro de cada uma. É engraçado, irmãos, cada uma tem um cheiro. Eu tenho algumas, graças a Deus, e todas em uso. Não é só coleção, não. Eu tenho, até quando alguém fala assim, tal versículo assim, meu Deus, eu tenho esse versículo anotado na tal Bíblia. Eu tenho esse versículo anotado na Thompson, eu tenho essa anotada na Aplicações Pessoais, eu tenho essa anotada na Pentecostal, e eu tenho duas versões, 2 Bíblias Pentecostal, uma mais nova, uma mais velha. Eu tenho 2 Thompson também, uma mais velha, uma mais nova, 2 Aplicações Pessoais, até uma que está comigo é do meu filho que está na Europa. Então, eu tenho anotado, na Scofield e tantas outras, e eu tenho esse hábito de saber onde eu anotei, qual o versículo. Até quando eu era itinerante, a esposa falava assim: você está com essa Bíblia? Já sei. Porque tem mensagem que a gente estuda, e o itinerante ele repete a mesma mensagem em vários lugares, Pastoreando, pela bondade de Deus, eu pastoreei os irmãos de Aparecida de Goiânia. Até se estiver vendo, um abraço, não só para os de Aparecida, de todas as igrejas por onde já passamos. Pastoreei uma igreja 10 anos e meio, e eu lembro das 3 mensagens que eu repeti, porque o Espírito Santo mandou. Então, a gente tem fui ensinado assim pelos nossos pais, na fé. Meu pai, pastor Francisco Alfredo, outros pastores que passaram na minha vida, então me ensinou que a gente come arroz todo dia, mas a gente não faz arroz no começo do mês para dar o mesmo arroz para a família. Então todo dia um arrozinho fresquinho ou afogadinho na hora é muito bom. Então a palavra de Deus, ainda que seja o mesmo versículo, mas ela é
renovadora e renovada a cada manhã. Então aqui a gente vê aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O menino nos nasceu. Quando o menino nasce, Isaías já viu isso, irmão, 700 anos antes de Cristo nascer. Oh, glória! O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Aí começa então os atributos de Jesus. Então as duas naturezas do nosso Salvador. Amém, queridos? Então, que o Senhor Deus nos esclareça. Jesus, o homem perfeito, não é? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa, não é? Então essas virtudes do Senhor Jesus, não é? Na plenitude dos tempos, sua presciência, Deus levou. Então o Senhor Deus, Ele, para que isso chegue para nós, aqui, entenda comigo, para que o reino de Deus seja espalhado, divulgado, Deus conta com gente, Deus conta com você, Deus conta com classes de pessoas. Irmãos, às vezes você acha que Deus só vai contar com você que é rico, ou vai contar com você, só conta com a classe dos intelectuais. Não, Deus conta. Não, aqui para a divulgação, né? O Senhor, Ele contou com 3 tipos de pessoas. Vamos ler aqui o 4º subtópico, né? Da segunda parte. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude do tempo. Jesus não nasceu nem antes nem depois. Jesus nasceu no tempo determinado, no tempo certo, na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, o menino, o Filho. Amém? Então Deus enviou seu Filho, o menino, né? Teontropia. Isso é teontropia. Seguindo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ele nasceu sob lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. E aí? Isto. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Todos quanto receberam têm o direito de serem chamados filhos de Deus, que não anda segundo o curso do pecado, mas segundo a natureza divina. Pastor, então, ou professor, né, como queira, o homem, o crente não peca? Não, irmãos. Quando fala aqui é sobre o desejo, a vontade, o prazer do pecado. Todos pecaram, todos pecam, não é? Todos pecam. Não há um homem que não peca. Mas quando peca, sente tristeza. Todo motorista, irmão, está sujeito a bater. Há umas exceções de alguns que nunca bateram, mas está sujeito a bater. Agora tem uns que batem assim, né? Mas cada batida é uma tristeza. Outros já batem tanto que já, não, isso aí, segura o cobre.
Até uma hora que o seguro já não vai cobrir mais, tá? A hora que você for fazer o seguro de um carro lá, que chegar o seu CNPJ lá, aí rapaz, não, esse cara é, nossa, não, joga lá em cima o seguro dele. Cuidado com o Espírito Santo, não extinguais o Espírito de Deus que habita em vós, que habita em nós. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Deus, para que isso, a divulgação do Evangelho, a propagação do Evangelho, o Senhor contou, né? Na sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos. Deus contou com 3 povos, né? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Então Deus contou com Israel, com a sua firmeza, né? Que Israel até hoje, né, seguram ali as leis, seguram o Deus de Israel. Então, com a sua reverência e adoração, não é? Então Deus contou com eles, para que fosse nas sinagogas, e com a Grécia, irmãos, né? Intermédio do seu idioma, filosofia. Então, o grego, não é? O exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então, fé e razão, fé e prudência, fé e análise. Irmãos, tem muita gente metendo os pés pelas mãos em nome da fé. Tem muita gente falando besteira em nome da fé. Tem gente sendo processada em nome da fé, tá? Que Deus nos ajude. E a Grécia, por intermédio do seu, já falei, né? A Grécia e Roma, por meio das suas leis governamentais. Deus usou a Roma, a severidade de Roma. Só que Roma também não era só as leis, né? Ele fazia, querendo espalhar o seu império. Deus dizia, vai nessa tua força, faz a estrada que meus missionários precisam passar. Deus é sábio, queridos. Deus é sábio. Não discuta os meios de Deus. Deus sabe como fazer. Deus conta com todos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nosso Deus, através de Jesus, primeiro Adão falhou, segundo Adão venceu. Primeiro Adão, ele falhou no melhor lugar do mundo, falhou no jardim do Éden, no paraíso de Deus. Mas o segundo Adão venceu no deserto, lugar onde muitos acham que é lugar de fracasso, mas o deserto para crescimento. O primeiro Adão foi tentado por Satanás e falhou. O segundo Adão, olha a semelhança, foi tentado por Satanás no deserto e não falhou. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então concluímos, irmãos, que a perfeição espiritual e moral
de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Nosso problema é querer experimentar. Experimentou, tomou gosto, foi. Experimentou, sentiu o cheiro, foi. Desceu para o coração ou para o pulmão. Que Deus nos guarde. Que tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2, 21 a 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Que Deus te abençoe. Que as duas naturezas de Cristo estejam no seio da igreja. Porque, como está escrito, Ele é o cabeça da igreja, para a plenitude do corpo. Meu Deus e meu Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, pelos teus filhos, a Senhor, que verão, eu espero, Pai Santo, que até o fim, que tenham visto, para que estejam sendo abençoados agora, através desta oração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou, dê aí um ok, uma likezinha aí, né? No sininho. Pode até se inscrever, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço virtual para você, viu? Que Deus te abençoe. Um beijo virtual no coração, né? Agora não está podendo beijar, né? Não está podendo abraçar, né? Mas esse é por pouco tempo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.